Lucas, capítulo 18, verso 1. Lucas 18, verso 1, que diz assim: Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Eu quero falar com você sobre oração. Oração, além de diálogo com Deus, significa também crer que tudo pode mudar através da oração. Significa que quando você ora, mudanças acontecem, transformações acontecem. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar sem esmurecer, sem desanimar, ele estava querendo dizer que a oração é uma necessidade, não apenas um dever. Entretanto, o difícil não é entender a sua importância, mas sim fazer parte integrante e constante das nossas vidas. Ou seja, ter a oração como estilo de vida. Se Jesus falou para orar sem desanimar, sem esmurecer, sem desfalecer, é porque nós podemos desanimar de orar, porque nós podemos, em algum momento, deixar de orar. Jesus, ele despertava nos discípulos esse desejo de orar. Em Lucas 11, 1, diz que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar e quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Jesus também orava de madrugada. Em Marcos 1,35 diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Em outro momento, Jesus orou a noite inteira antes de chamar os discípulos para comissioná-los para a grande missão. A palavra do Senhor diz que num daqueles dias Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite inteira orando. E ao amanhecer, ele chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Isso está escrito lá em Lucas, no capítulo 6, nos versículos 12 e 13. Mas o que pode nos fazer desanimar de orar? O que poderia nos levar a desanimar de orar, já que Jesus falou para eles orarem sem desanimar? Eu escolhi, dentre tantas respostas que nós poderíamos ter, pelo menos 3. A primeira delas é a falta de resposta. Nós temos muita dificuldade de lidar com o tempo de Deus, porque nós queremos associar o tempo de Deus ao nosso tempo. Talvez para muitos este seja o verdadeiro fantasma da oração. Por que Deus demora tanto em me responder? Muitas pessoas têm dificuldade em esperar esse tempo da resposta. Uma outra razão talvez seja a falta de paciência. Ela esteja associada à primeira também, mas a ansiedade, ela pode nos fazer desanimar de orar. Nós somos capazes de pedir a Deus paciência, mas querê-la para um momento. Senhor, dá-me paciência, mas eu quero só se for agora. Então, muitas vezes, a ansiedade, a falta de paciência pode ser um motivo que nos leva a desanimar na oração. E o outro é a incredulidade, a falta de fé. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Em Marcos 11, 24 diz: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Muitas pessoas têm dificuldades em frequentar essa sala de espera da oração. Muitas pessoas têm dificuldade de, como disse o salmista Davi, esperar com paciência no Senhor até que ele se incline para mim e ouça o meu clamor, ouça a minha voz. Eu posso te dizer nesta manhã que nem todas as nossas orações são respondidas como nós gostaríamos. Afinal de contas, Deus ele pode nos responder sim, e isso é muito bom quando Deus responde de forma positiva às nossas orações, mas Deus também pode dizer não. Deus pode simplesmente dizer não, não é para você, não é o seu momento, ou até mesmo dizer espere um pouco mais. Alguém disse que para a oração da fé, a demora da resposta é a prova de que está mais perto do que se imagina. Então, muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com a oração e por essa razão nós podemos até desanimar. Mas eu quero dizer para você que a oração, ela é para quem quer ter intimidade com o Senhor. E nós devemos orar sem desanimar,
por pelo menos outros dois motivos. Primeiro, pela certeza de que orando, nós receberemos. Em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15 diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E a outra razão é pela certeza de que, orando, nós recebemos muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Às vezes, o Senhor faz além daquilo que nós esperávamos que Ele fizesse. Em Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, se você em algum momento desanimou de orar, a minha palavra para você nesse dia é: volte a orar, volte a ter intimidade com Deus. A oração é o maior poder que nós temos na terra. A oração, ela move o braço daquele que governa o universo. Grandes coisas podem acontecer. E eu posso também te dizer que uma igreja, ela é forte não pela estrutura que ela tem, mas pela dedicação que ela tem à oração. Então, ore ao Senhor. Tire um tempo a sós com Deus. Faça isso ainda hoje e você verá o que Deus tem para você. Que Deus nos abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Rogério Aguilar e esta é uma mensagem de esperança para você.